Cara, você já reparou que em muitas franquias, o segundo filme ele acaba sendo melhor que o primeiro sempre? Na verdade, está melhor que todos. Parece até que existe uma espécie de regra não oficial de Hollywood. O primeiro filme ele apresenta o universo, os personagens estabelece a base, mas é no segundo filme que a história realmente brilha. E não é só impressão sua não. Homem-Aranha 2 conseguiu elevar a franquia e entregar um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. O Cavaleiro das Trevas transformou Batman e o Coringa em fenômenos da cultura pop. E Capitão América Soldado Invernal reinventou o personagem e levou o MCU para um nível totalmente novo. Mas por que isso acontece? O que faz com que tantas continuações consigam superar o filme original? E é isso que a gente vai ver hoje. No cinema, o primeiro filme de uma franquia geralmente tem a função de introduzir o universo, os personagens e até mesmo as regras daquele mundo. Ele precisa equilibrar o desenvolvimento da história e a apresentação dos protagonistas e sua jornada inicial. E muitas vezes isso faz com que o foco esteja mais na construção da trama, deixando o vilão um pouco mais superficial. E um exemplo clássico disso é Toy Story. O primeiro filme ele precisa apresentar o Woody, o Buzz e os outros brinquedos. E o foco ele tá no conflito interno do protagonista e na relação entre os personagens. Enquanto o antagonista, o Sid, é uma ameaça mais simples e menos complexa. Mas quando chega no segundo filme, a franquia já tem uma base sólida e ela pode se aprofundar mais em suas histórias. Com o universo estabelecido, a sequência ela não precisa gastar tanto tempo com introduções, e ela pode explorar melhor o desenvolvimento dos personagens, e até mesmo criar um vilão mais impactante. Em Toy Story 2, por exemplo, a gente tem o Mineiro, um antagonista mais bem desenvolvido e com motivações mais claras. E essa mesma lógica pra mim ela se aplica ao Homem-Aranha 2. O primeiro filme ele cumpriu muito bem o seu papel de estabelecer o Peter Parker, sua origem como herói e os desafios iniciais de sua vida dupla. Só que no segundo filme, o desenvolvimento ele tá maior para o próprio vilão desse filme. E o resultado disso é um Dr. Octopus muito mais complexo e memorável do que o Duende Verde do primeiro filme. E cara, esse Homem-Aranha de 2004 é um exemplo perfeito de como uma sequência ela pode pegar tudo que funcionou no primeiro filme e levar a um novo patamar. Dirigido pelo Sam Raimi, esse filme ele conseguiu equilibrar ação, drama e desenvolvimento do personagem de uma maneira que fez dele uma das melhores sequências da história dos filmes de heróis. E diferente do primeiro filme, onde a gente acompanha a origem do herói, o Homem-Aranha 2 ele coloca o Peter em um momento de crise. Ele já está estabelecido como Homem-Aranha, mas começa a sentir o peso da sua vida dupla. A sua responsabilidade como herói ela está destruindo a sua vida pessoal. Ele perde empregos, ele tem dificuldades na faculdade e ele está cada vez mais distante da Mary Jane. E esse conflito faz com que ele se questione se vale a pena ou não continuar sendo Homem-Aranha. Onde traz aquela famosa cena onde ele abandona o traje no beco, inspirada completamente e diretamente dos quadrinhos Amazing Spider-Man 50, que simboliza esse dilema e traz um dos momentos mais marcantes do filme. E se no primeiro filme do Duende Verde foi um vilão mais caricato, o Homem-Aranha 2 ele apresenta um antagonista muito mais trágico e bem desenvolvido. Diferente de Norman Osborn, que já era um homem instável desde o início, o Otto inicialmente ele aumentou para o Peter. Ele tem sonhos grandiosos e um coração genuinamente bom, mas a sua ambição e a tragédia de sua experiência fazem com que ele se torne um vilão muito bom. E o diferencial do Dr. Octopus ele tá na sua profundidade. Ele não é simplesmente um vilão malvado, mas ele é um homem que perdeu tudo e foi consumido pelo próprio experimento. Além da narrativa mais madura, o Homem-Aranha 2 ele também trouxe algumas das melhores cenas de ação da trilogia, que é o confronto do Peter contra o Dr. Octopus no trem, que é uma das sequências mais bem coreografadas dos filmes de heróis da história. E não é só uma luta isso. É o momento em que o Peter tá dando tudo de si para salvar tanto as pessoas que estão no trem quanto na própria cidade. E a cena final onde o Otto se redime e decide afundar seu experimento para impedir um desastre maior, também adiciona uma camada de complexidade muito maior ao personagem. E o sucesso de Homem-Aranha 2 em relação ao primeiro se deve ao fato de que ele já não precisa perder tempo. O público ele já conhece o Peter, então o filme ele pode aprofundar os conflitos internos do personagem e criar um vilão mais impactante. Mas se tem um filme que lhe prova que uma sequência pode superar a original, esse filme é Batman o Cavaleiro das Trevas. Dirigido pelo Christopher Nolan, ele pegou tudo que o Batman Begins construiu e levou a um nível muito maior, criando um dos filmes mais impactantes e influentes do cinema moderno, e que pra mim é o melhor filme de heróis da história. Enquanto Batman Begins focava na origem do herói e sua transformação, o Cavaleiro das Trevas já apresenta pra gente um Batman totalmente estabelecido. Gotham vê o Homem-Morcego como uma força contra o crime, e sua presença começa a mudar a cidade, mas ao mesmo tempo o filme ele explora o peso da responsabilidade. Bruce Wayne não é apenas um vigilante combatendo criminosos, mas também uma figura que provoca reações tanto positivas quanto destrutivas e negativas. Ele começa a perceber que seu papel em Gotham não é tão simples e que sua existência criou inimigos. Isso faz com que ele se pergunte se ele está realmente fazendo diferença na cidade ou se ele só está piorando tudo. Mas a maior força de Cavaleiro das Trevas é sem dúvida nenhuma o Coringa do Heath Ledger.
Diferente de qualquer outra versão de personagem no cinema, esse Coringa não se preocupa com dinheiro, com poder ou vingança. O seu objetivo é o puro caos. Ele não segue regras, não tem motivações previsíveis e ele transforma Gotham em um campo de batalha psicológico. E desde sua primeira aparição, na icônica cena do assalto ao banco, fica claro que esse Coringa ele é muito diferente. Ele manipula mafiosos, ele manipula policiais, ele manipula o próprio Batman, e a filosofia dele de que basta um dia ruim para transformar alguém em um monstro é refletida ao longo do filme. E o Coringa ele não é um vilão que simplesmente quer atacar o terror na cidade e quer simplesmente derrotar o Batman fisicamente. Ele quer destruir sua moralidade. E se o Coringa é o caos absoluto, o Harvey Dent ele representa a dualidade entre a ordem e a destruição. Ele começa como um promotor que tem um símbolo de esperança, mas que ao longo do filme ele se torna a maior vítima da manipulação do Coringa. E quando o Harvey ele perde a Rachel, ele fica desfigurado. Ele se transforma em duas caras. O Coringa não precisa convencê-lo com nenhuma palavra. Ele só mostra que o mundo é cruel e que não há justiça real. A moeda que antes era símbolo da sorte e esperança se torna a sua forma de decidir o destino das pessoas. E o arco do Harvey é fundamental para o filme, porque ele reforça o dilema do Batman. Gotham precisa de um herói, mas não de um justiceiro mascarado. O Batman precisa que, para que a cidade tenha esperança, Harvey precisa continuar sendo lembrado, mas isso leva à decisão final do Bruce, assumir a culpa pelos crimes e de Harvey ser um fugitivo. E esse filme não é só o Batman enfrentando um vilão, e sim sobre dilemas morais, caos versus ordem e o preço de ser um herói. Enfim, outra sequência que provou que o filme 2 ele pode superar o original é Capitão América: O Soldado Invernal de 2014. Enquanto o primeiro filme foi uma introdução bem clássica do herói, mostrando sua origem, sua luta na Segunda Guerra Mundial, o Soldado Invernal transformou completamente o personagem e o próprio universo cinematográfico da Marvel. Em o primeiro Vingador, Steve Rogers, ele era um herói puro, um símbolo de esperança e patriotismo em uma guerra contra o mal absoluto. Mas nesse filme, trabalhando para S.H.I.E.L.D., ele percebe que o mundo mudou completamente. Ele não luta mais contra nazistas, mas contra ameaças muito mais sutis. E desde o início o filme estabelece que o Steve está deslocado. Ele não se encaixa totalmente nesse novo mundo e começa a questionar até ao ponto que a S.H.I.E.L.D. realmente defende a liberdade. E essa mudança de tom faz com que o filme ele tenha uma pegada mais de thriller de espionagem. Um dos maiores plot twists desse filme é a identidade do vilão. Um assassino chamado Soldado Invernal nada mais nada menos que é o Bucky Barnes, o melhor amigo do Steve que supostamente morreu na Segunda Guerra Mundial. O choque desse reencontro dá uma carga emocional fortíssima para a história, porque o Capitão ele não está lutando só contra o inimigo, mas também ele está lutando contra alguém que ele amava como irmão. E além disso, o Bucky ele foi completamente lavado cerebralmente pela Hydra. E diferente dos vilões comuns da Marvel, o Soldado Invernal não é motivado por vingança ou desejo de poder. Ele é uma arma programada, usada pela Hydra para eliminar qualquer ameaça, tornando sua presença muito mais assustadora. E claro que as cenas de luta entre o Capitão e o Soldado Invernal são algumas das melhores do MCU. Enfim, se o primeiro Vingador apresentou Steve Rogers, o Soldado Invernal consolidou ele como um dos personagens mais importantes do universo Marvel. E essa sequência não só superou o original, ele redefiniu o Capitão América e mudou tudo no MCU. E nesse vídeo a gente viu que o primeiro filme ele tem a função de estabelecer o universo, apresentar personagens e construir as bases para a história. Mas é no segundo filme que tudo pode atingir um nível superior. O vilão ele pode ser mais forte e melhor desenvolvido, o roteiro ele pode ser mais profundo e os protagonistas já não precisam de tanta introdução. Mas agora eu quero saber de você, qual é o segundo filme que você acha que é superior ao original, sem ser desses três que eu acabei de falar? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E não se esquece que toda terça e sexta tem um vídeo novo aqui no canal às 2 horas da tarde. Então valeu por assistir até aqui e até a próxima. Tamo junto!